formada a professora Verônica Salete Pinto, né? Nós formamos a coordenação do programa de pós-graduação em Educação Física e hoje estamos recebendo para uma visita científica, né? Uma palestra, o professor Antônio José Silva, da Universidade de Trás-os-Montes, Alto Douro, é isso? Isso. O convite foi feito por intermédio do professor Guilherme Tucher, né, que é o professor agora, integrante também lá do nosso programa de pós-graduação. É um prazer, professor, receber o senhor nesse momento, né, nós que ter essa oportunidade de conversar, de estabelecer um contato, né, com professores, faz parte, professores internacionais, faz parte desse movimento de internacionalização que a pós-graduação vem trabalhando, de modo que os interesses se aproximaram muito quando o professor Guilherme comentou que havia essa possibilidade de o professor vir aqui. Então, nós agradecemos imensamente a vinda do professor Antônio, né, comentar um pouquinho sobre como é o fazer científico na Europa, né, mais especificamente em Portugal. E eu gostaria, então, professor, de agradecer e passar a palavra. Espero que tenha uma boa interação aqui conosco. O pessoal geralmente é bem interessado. Tá bom? Obrigada e bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecer o convite que foi feito, principalmente ao professor Guilherme Tucher, que já conheço há alguns anos. Aliás, fez o seu doutorado e a defesa do seu doutorado em Portugal em 2015. No curso de Ciências do Desporto, doutorado em Ciências do Desporto, que foi criado por mim em 2007, exatamente na mesma universidade. Aliás, tivemos um intercâmbio, um protocolo muito forte entre as instituições portuguesas e brasileiras no âmbito das pós-graduações, onde muitos alunos foram daqui do Brasil para Portugal estudar. E depois, de certeza, que o Guilherme poderá relatar a experiência que teve, julgo ele muito positiva, nos seus estudos em Portugal. O que eu vou falar é uma coisa muito simples, eu não quero ocupar muito do vosso tempo, portanto é só uma coisa genérica e ouvir-vos mais do que propriamente falar. Portanto, se quiserem interromper durante a intervenção, interrompam, questões, é muito mais fácil para vocês e para mim explicar aquilo que eu quero dizer relativamente às ciências do desporto. Vocês chamam as ciências do esporte aqui no Brasil. O meu nome é Antônio José Silva, eu sou professor catedrático da UNAM. Professor catedrático é o equivalente aqui a professor titular, julgo eu, é o último patamar da carreira universitária. Sou também membro do Conselho Nacional de Educação de Portugal, onde algumas pessoas fazem parte e que fazem reflexões e que dão alguns pareceres sobre o funcionamento do sistema educativo nos seus diferentes níveis de ensino, desde o básico até ao universitário, alargando e abrangendo tudo o que é o funcionamento do sistema educativo portugal. Sou membro do Conselho Nacional do Desporto também, é um órgão consultivo, tal como o Conselho Nacional de Educação, que discute tudo o que tenha a ver com políticas legislativas no âmbito do desporto a nível nacional. Não há nada que se faça que não vá a este Conselho para ser discutido e depois ser implementado, e qualquer proposta de lei tem que ir a este Conselho para ser analisado, discutido e depois aplicado. E por último, acho que faltava no meu currículo, atingindo o topo da carreira académica, faltava algo que motivava. E o que era algo que motivava? Era eu ter consciência de que podia aplicar na prática, no terreno, os conceitos que dominava em termos teóricos. E em 2012 decidi candidatar-me e ganhei a Federação Portuguesa de Natação. Portanto, a partir de 2012, também desde 2012 sou presidente da Federação Portuguesa de Natação, que é o equivalente aqui no Brasil à Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos, a CBDA. Portanto, este é o meu background
E é com base neste background que eu vou partilhar algumas das minhas reflexões baseadas na minha experiência pessoal nestes cargos, na minha reflexão que faço diariamente sobre a questão do desporto e também o resultado das investigações que eu e o grupo de investigação que criei muito cedo. Eu aqui não está, mas também criei o maior centro de investigação no país em ciências do desporto, já conhece, que é o CIDESD, que é o Centro de Investigação em Desporto, Desenvolvimento Humano e Saúde, que é um consórcio de cerca de 10 instituições de ensino superior em Portugal. Tem o TAD, tem a Universidade da Beira Interior, tem a Universidade da Madeira, tem a Universidade de Évora, tem o Politécnico de Santarém, tem o Politécnico de Bragança, o Politécnico da Guarda, Luís Mari, o Politécnico de Santarém também já disse. É um conjunto de 10 instituições com cerca de 100 investigadores doutorados que se reúnem, que discutem e que têm linhas de investigação onde a massa crítica, que é o conjunto das pessoas que lá estão, permite atingir alguns resultados interessantes. Além de ser o maior, é também o único, até este ano era o único financiado diretamente pelo governo português sob a plataforma de apoio à investigação que vocês têm aqui, que é a CAPES. Nós temos outra em Portugal, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é uma fundação que financia com dinheiros públicos a investigação, as unidades de investigação, ou seja, os centros de pesquisa em Portugal. Portanto, se houver alguma questão, não percam tempo. Por que eu apresento este slide? Por uma razão muito simples. Porque cada vez mais, como vocês sabem, há uma dificuldade. Eu gosto de falar em desporto porque aquilo que nos une é o desporto. Pode ter diferentes campos de aplicação, mas aquilo que nos une é a prática desportiva. Não gosto, isto sou eu a falar, do conceito de atividade física. Porque a atividade física não é algo que nos une. O que é a atividade física? A atividade física não é mais do que qualquer movimento voluntário que provoca um gasto energético superior à situação de repouso. Isto é, atividade física. Mas isto não releva nada para a nossa área. O que é que releva para a nossa área? É uma atividade física consciente, coordenada e programada sob a forma de exercício físico. Portanto, eu quando falo, o conceito que tenho na minha cabeça não é atividade física. Caminhar é atividade física. Eu posso caminhar, subir escadas é atividade física. Cavar batatas é atividade física. Mas isto não diz nada para a nossa área. E a nossa área é a área do exercício e do desporto. Porque é o exercício? Porque é um conjunto de atividades que, devidamente programadas sob a forma de exercício, podem traduzir melhorias substanciais a diferentes níveis no organismo. Mas reparem, isto é o meu conceito, de certeza que vocês têm outros conceitos, cada um pensa pela sua cabeça, e isso faz com que o campo fenomenológico do desporto ainda esteja pouco estruturado, pouco consolidado, pouco conceptualizado, que traduz depois muitas dificuldades para cada um de nós. Ok? Por isso é que eu ponho ali o desporto, as ciências do esporte relevam de 3 grandes áreas. Historicamente e atualmente, a área das ciências sociais, a área das ciências humanas e a área das ciências naturais. Aliás, se vocês pensarem na vossa formação graduada, facilmente percebem que qualquer uma das disciplinas ou das unidades curriculares da vossa formação tem a ver com cada uma destas áreas. Se forem para a fisiologia ou para a bioquímica, estamos a falar das ciências naturais. Se formos para a sociologia ou a psicologia, estamos a falar do quê? Das ciências, sociologia das ciências sociais. Se formos para a psicologia, a antropologia, estamos a falar na relação entre as ciências sociais e as ciências humanas. Não há nada que fuja para além disso. As ciências naturais, as ciências humanas e as ciências sociais. Isso faz com que o campo
de autodeterminação das ciências do desporto seja algo em construção, e que, infelizmente, a relevância social ou a relevância total para a sociedade ainda é pouco reconhecida. Infelizmente, mas isto não é só no Brasil, na Europa, em Portugal, e não é reconhecida por responsabilidade nossa, de todos nós que estamos aqui. Vocês, minha e de todos que intervêm nesta área. Porquê é que a responsabilidade é nossa? Porque nós ainda não conseguimos fazer passar a mensagem social a nível da importância educativa que o exercício e que o desporto tem, a nível da importância para a saúde que o exercício e o desporto têm, e a nível aquilo que é o foco central, que é o rendimento desportivo, a influência que o desporto tem e a interação que tem com o rendimento desportivo. Portanto, a responsabilidade é nossa. Isso assusta-me. Assusta-me por uma razão muito simples, porque em Portugal 10% do produto interno bruto é gasto em medicamentos. Desses 10%, 40% dos medicamentos que são gastos têm que ver com as doenças hipocinéticas, ou crónico-degenerativas, que têm a ver com a falta de exercício, falta de atividade física, entre aspas, de exercício, falta das pessoas se movimentarem. E nós não conseguimos, na nossa área ainda, intervir ao ponto de dizer, não, isto é tão relevante que justifica uma política pública direcionada especificamente para este âmbito de atividade, que é o exercício e o desporto. Isto é tão mais grave, porque este gráfico não é só, não sei qual é a realidade do Brasil, julgo que não é esta, felizmente, mas a realidade na Europa é que a pirâmide etária está completamente invertida. A base, que seria a população ativa das crianças, a idade jovem, a idade adulta, é cada vez mais pequena e o topo é cada vez mais larga. Ou seja, a população está a envelhecer e muito. Portanto, esta importância é de tal forma profunda, que a questão do desporto põe-se num paradigma que é fundamental, que é, eu não vou conseguir, de certeza absoluta, nem a ciência consegue, prolongar ad eterno a vida, impedindo que as pessoas morram. Estamos todos de acordo. Ainda ninguém descobriu a cura para a longevidade, de tal forma que as pessoas não morram. Toda a gente vai morrer. Mais tarde ou mais cedo, toda a gente vai morrer. A grande questão que se levanta é dar qualidade de vida à vida das pessoas. É o conceito de enhancement, de potenciação. Portanto, o segredo e o paradigma hoje em dia está, vendo a relevância social que o exercício e que o desporto possam ter, por um lado, e por outro lado, olhando para a estrutura etária da população do país, que a base cada vez se estreita mais e o topo cada vez se alarga mais, é ver de que forma é que eu posso justificar uma área que é importante em termos sociais, através de quê? Conferindo mais qualidade de vida à vida que as pessoas têm limitada. E limitada porquê? Porque as pessoas nascem, crescem, desenvolvem e morrem. Esse é que é o grande paradigma que nos deve levar todos a refletir. Isto, e vocês perguntam, ok, mas porquê o desporto? E noutra área qualquer? Porquê que o desporto é tão relevante? Porque o desporto é capaz e tem uma dinâmica social e uma dinâmica de interação coletiva que é capaz, face aos pressupostos que defende e à operacionalização da sua prática, é capaz de acompanhar a mudança do quadro axiológico. Quando eu falo do quadro axiológico, é o quadro de valores que acompanha a dinâmica da própria sociedade ao longo dos tempos. E vocês reparem, o que era o desporto dos valores tradicionais e o que é o desporto? O
que é o desporto, quer os valores tradicionais em termos sociais e que são os valores atuais em termos futuros e em termos sociais. Antigamente, toda a gente pensava no bem-estar material. Não quer dizer que não se deixe de pensar. Mas décadas passadas, os meus pais preocupavam-se em ganhar dinheiro que é para proporcionar as melhores condições possíveis aos filhos. Bem-estar material. Sob um quadro de valores muito restrito, o dever, a disciplina, a segurança, muito impregnado num quadro ético e normativo, onde a Igreja e a religião tinham uma influência muito forte, era secular. Há países que isto ainda continua, mas isto cada vez mais se vai esbatendo, ou vai diminuindo nas novas gerações, com um quadro de valores onde o bem-estar material passa para a qualidade de vida e o bem-estar individual. Mas querem estar bem, querem estar felizes. Independentemente de terem muito ou pouco dinheiro, querem estar felizes. Quadro axiológico atual. É claro, como diz o outro, o dinheiro não traz felicidade, mas também nunca vi ninguém pobre contente. Ok? Portanto, é claro que isto num quadro de subsistência suficiente para ter algum bem-estar e qualidade de vida. Onde o convívio é a pedra de toque, o culto do corpo, as academias, ainda falámos disso ao almoço, os crossfits, o culto do corpo, o culto do eu, o ego, etnocentrismo. Eu vivo para mim e para cultivar a minha personalidade. O prazer imediato, o risco, o consumismo. Reparem, e o desporto, se vocês pensarem, cada vez mais o desporto tradicional, onde a regra está implícita, está a dar aso a novas formas do desporto. Os e-games, jogos eletrónicos, que já querem pôr os e-games, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. O surf, que não era modalidade olímpica, já passa a ser modalidade olímpica. A escalada. Uma série de atividades que, se vocês se reportarem ao vosso quadro conceptual, não têm a ver com a regra e com a disciplina e com o rigor do desporto tradicional, e passa para novas formas de manifestação que acompanham as dinâmicas e os valores atuais e futuros da sociedade. Reparem que o desporto permite esta permuta social. E depois é um fator agregador. E é um fator que combate, em termos sociais, todas e quaisquer formas da exclusão social. Eu não gosto de falar de racismo, porque eu acho que não existe racismo. O que existe é contradições étnicas. Aliás, raça é um conceito que à espécie humana não se aplica, porque todos pertencemos à mesma raça. Temos quadros etnológicos, etnocêntricos diferentes uns dos outros. Mas a raça é a mesma. Mas continua o desporto. A perfusão destas diferenças étnicas faz pouco. Nota-se pouco, ao contrário de outras áreas sociais. É uma forma de as esbater. A diferenciação sexual de género. O desporto combate a diferenciação sexual. As classes de deficiência, o desporto adaptado, o fator como forma de inclusão, o desporto, ao permitir a participação das diferentes classes de deficiência em diferentes domínios, onde podem competir entre si, permite a inclusão. Ou seja, o desporto acompanha, pela sua relevância, pela sua atualidade, aquilo que é a alteração dos quadros de valores antigos para os atuais, permitindo o combate a tudo e que são todas aquelas formas de exclusão social e mitigação das diferenças em sede de uma esfera de intervenção social que é o desporto. Relevância económica. Não vale a pena a gente falar sobre isto. Foram publicados recentemente os dados do Instituto Nacional de Estatística na Europa, referentes à Europa toda, e diz que o desporto corresponde a cerca de 1 a 2% do produto interno bruto. Custos diretos e custos indiretos. Investimento direto e investimento indireto. É responsável, na sociedade europeia,
com o emprego de cerca de 1,5 pessoas. Vocês podem pensar, mas isto é pouco. Na Europa é maior que a agropecuária, que o setor têxtil, o setor metalomecânico. Para vocês terem a noção do que é que nós estamos a falar, a relevância social em termos económicos do desporto. E depois, há outros indicadores que estão contabilizados, e depois é aquilo que a gente está a falar, que eu falei há pouco. Poupança das despesas da saúde, só com o desporto. E estamos a falar de países, em Portugal, vocês podem imaginar, não, Portugal está avançado, não está nada. Portugal, em termos de desportivos, está na cauda da Europa, está em 28º, 27º lugar, dos 28 países da comunidade europeia, e só ultrapassa a Bulgária. Só 30% da população portuguesa é que tem uma prática desportiva sistemática. Mas mesmo assim, com estes indicadores de 30%, tem uma poupança de 10% do produto interno bruto à custa do desporto. Ou seja, a riqueza que é produzida consegue-se poupar 1,3 milhões de euros, qualquer coisa como 4,5 mil milhões de reais, 4,5 mil milhões de reais através desta prática sistemática. Através de quê? Da diminuição da falta de emprego, através da diminuição dos encargos diretos com a doença, nomeadamente das doenças neurodegenerativas, das doenças hipocinéticas e outras. Okay? Esta é a relevância que importa dar, ou que está estudada, em termos económicos com a prática desportiva. E depois há uma coisa fundamental, que é aquilo que gostava de virar o enfoque para esta intervenção, que é a questão do rendimento desportivo. É que a única forma e a melhor forma de se estudar aquilo que na estatística se chamam os outliers, aquilo que são as condições extremas que permite depois tirar inferições para o resto das áreas, seja educativas, seja a nível da saúde, seja a nível do conhecimento daquilo que são os limites da prestação humana, é o rendimento desportivo. Não há outra forma de o fazer. A não ser que vocês conheçam e me desafiem a dizer. Eu não consigo saber, a não ser através do estudo do rendimento desportivo, qual é o limite da capacidade humana. A nível da resistência física, a nível da resistência emotiva, a nível da resistência a fatores de stress, seja o que for, a nível da resistência a estados de aclimatação e adaptação, a capacidade que o ser humano tem de se adaptar. Eu fui nadador. Até aos meus 23, 24 anos fui nadador. Como qualquer desportista de alto rendimento, fui campeão nacional, fui recordista nacional na natação, fiz parte da seleção nacional, treinava 11 vezes por semana. Treinava todos os dias, de manhã e tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã e tarde, e à tarde folgava e ao domingo descansava. Isto durante 10, 11, desde os meus 12 até aos meus 22, 23 anos. Depois fui para a universidade, deixei de treinar. Depois retomei. Eu treinava 3 vezes por semana e andava todo arrebentado. Agora imagine a capacidade de adaptação que tem o organismo, o ser humano, quando antes treinava 11 vezes por semana e estava bem, deixou de trabalhar, diminuiu a capacidade de adaptação, deixou de treinar e voltou a treinar 3 vezes por semana e andava todo arrebentado. O organismo tem uma capacidade de se adaptar cujos limites nós não conhecemos. E se quisermos fazer interferências ou inferências dos limites e as capacidades adaptativas das pessoas para outras áreas de atividade, não há a melhor forma do que estudá-lo através do rendimento desportivo. Não há outra. Porque é só através do rendimento desportivo é que nós conseguimos elevar a análise do potencial real das pessoas ao seu potencial genético, aquela reserva adaptativa que nos permite dizer está próximo, não está próximo, e a partir daqui nós vamos conseguir ultrapassar. E é este estudo que importa depois traduzir em diferentes áreas de atividade, tal como vou mostrar mais à frente. Temos aqui alguns talentos.
são pessoas excepcionais nas suas áreas de atividade. Temos ali o Cristiano Ronaldo, que é o nosso Neymar. Temos ali o Michael Phelps, um dos melhores nadadores de todos os tempos, a par de Marcos Pitts e outros. Temos o Roger Federer, um dos melhores tenistas de todos os tempos, a par do Djokovic e do Nadal. Temos ali o Michael Jordan, um dos melhores basquetebolistas de todos os tempos, a par de outros, o LeBron James, o Magic Johnson, o Larry Bird, seja quem for. Estes são pessoas com um potencial, um talento natural para o exercício das diferentes atividades inquestionável. Inquestionável, ninguém questiona pelos resultados que a vão alcançar. Mas tudo isto só é possível se lhe forem proporcionadas as condições para que o potencial genético e atlético que ele tem se concretize. E isto não é feito aleatoriamente. Não há aleatoriedade nas coisas. Aliás, costuma-se dizer que com o sistema os atletas aparecem através da sistematização. Quando há sistema. Quando não há sistema, os atletas aparecem ao acaso. Não há sistema que faça provocar a construção dos atletas. E não estamos aqui a falar se o sistema é bom ou se o sistema é mau. Não estou aqui a falar disso. Não estou aqui a falar do sistema implantado, por exemplo, do doping da Rússia, que deu os resultados que deu, nem da ex-DDR ou RDA, que deu os resultados que deu. Não estou a falar disso. Estou a falar é que se houver um sistema, as coisas acontecem. E o que é o sistema, em termos cibernéticos? É um conjunto de entradas que interfere dinamicamente com os fatores que estão dentro do sistema, que é retroalimentado e retrocorrigido para produzir determinados resultados. E a correção é feita quer na entrada, quer na interação dos diferentes fatores, quer no resultado da saída, que é o produto. Que é aquilo que aqui está. There is a need to distinguish between determination of performance and determination of potential and skill acquisition. O que é que isto quer dizer? Há uma necessidade determinante de diferenciar o potencial do resultado atlético que o atleta ou que o desportista alcança. E a montante temos o quê? Todos os fatores que estão para além do treino, que podem influenciar o potencial do atleta e o seu resultado. A jusante, temos todos os fatores que têm a ver, direta ou indiretamente, com o processo que pode levar à elevação do potencial real do atleta ao seu potencial genético superior. Então o que é que nós temos em cima? O contexto social. Condições de vida, estabilidade emocional, reconhecimento social e perspectivas de futuro. Vocês, por acaso, aqui no Brasil têm uma coisa boa, muito boa, que é reconhecem o valor quando o têm. Reconhecem ao ponto de grande parte, eu tive cá nos Jogos do Rio em 2016, enquanto Presidente da Federação com atletas, com nadadores, e grande parte das medalhas que os atletas brasileiros tiveram, estes atletas, além de serem profissionais do desporto, tinham carreiras profissionais proporcionadas pelo desporto em determinadas áreas que lhes permitiam, além de ter uma estabilidade, um reconhecimento social que deriva do próprio desporto, terem uma estabilidade emocional e condições de vida que lhes permitiam dedicar ao desporto, seja através da Polícia Federal, seja através dos julgo que é bombeiros, não é? Das Forças Armadas. Grande parte dos vossos atletas estão vinculados a estas áreas. É o próprio Estado que proporciona, ou seja, porque reconhecem que os atletas não podem estar preocupados com as suas condições de vida e têm que se dedicar ao treino. E para se dedicarem ao treino têm que ganhar ao fim do mês, têm que ter estabilidade emocional e condições de vida, de outra forma não conseguem ter. Algo que ainda não está resolvido noutros países. Em Itália está os Carabinieri,
Em França está, em algumas empresas públicas, como a France Telecom e outras, que garantem emprego aos atletas de alto nível para permitir esta estabilidade a montante das condições de vida que os permitam dedicar. E depois temos, para baixo, as condições de treino. Dedicação prioritária. Só tenho dedicação prioritária ao treino se tiver as condições de vida necessárias a montante. Se não tiver, não vale a pena. Não vale a pena porque eu vou estar preocupado em ganhar dinheiro para a minha família, ao invés de estar preocupado em treinar e levar os meus níveis de rendimento aos meus níveis de treino, para que eu consiga aproximar o mais possível o meu potencial genético ao meu potencial real atual. Apoio tecnológico. É impossível, nos dias que correm, onde uma medalha depende de 1/1000 de segundo, por exemplo, na natação ou no atletismo, ou de 1 centímetro no salto em altura, salto em comprimento, ou seja de que for, de pequenas coisas, é impossível, sem apoio científico e sem apoio tecnológico, haver resultados de alto nível. E o que é este apoio científico e apoio tecnológico? E, claro, estruturas e equipamentos. Eu vi lá fora uma piscina de 50 metros da Mirta, por utilizar aquela piscina é fundamental para treino e para a competição, como é óbvio, não é? Está naquelas condições, mas quando estiver boa para treinar, de certeza que não são só os alunos que vão usufruir, mas é equipas que vêm cá treinar para desenvolver a modalidade, que é determinante. Agora, eu queria reforçar esta questão aqui: apoio tecnológico e apoio científico. E a pergunta que se coloca, e que vocês devem colocar a vocês próprios, é: há muito conhecimento que é produzido nos centros de investigação, nos centros de pesquisa, nas universidades. Há muita massa crítica, professores que são especialistas em determinadas áreas. Porquê é que esses professores, ou porquê é que este conhecimento, pouco ou raras vezes é aproveitado pelas pessoas que estão na prática e no terreno a fazer o treino, a orientação do treino? Já vos passou pela cabeça o porquê? Já pararam para pensar porquê? Eu já parei para pensar muito acerca disso. E é um fator, mais uma vez, que depende de nós e que é da nossa responsabilidade, e é um fator que depende dos outros e é da responsabilidade deles. Aquilo que é da responsabilidade dos outros é simples: não conhecem o suficiente, não dominam o suficiente, que é para poder pedir ajuda naquilo que eles acham que falha na preparação dos atletas deles, que é normal. Aquilo que é da nossa parte é pior. É pior. Porquê? Porque muitas das vezes nós fazemos investigação que não tem nada a ver com a solução de problemas práticos. Fazemos investigação porque fazemos investigação, porque nos lembramos de fazer investigação, que é os Salami Research Papers. Vocês já ouviram falar nisto, os Salami Research Papers? Eu estou à vontade para falar porque eu aos 40 anos fui professor catedrático. Um dos professores mais novos da universidade a atingir o estatuto máximo da carreira universitária. Ou seja, eu com 40 anos já tinha cerca de 130 artigos peer review publicados no JCL, Journal Citation Reports, como fator de impacto. Portanto, eu sei o que é que estou a falar. As pessoas tornam-se especialistas naquilo. O que é especialistas naquilo? É especialistas em, através de uma base de dados, construir artigos com o único fim de serem publicados. Esquecendo o mais importante, que é qual é a relevância que isto tem em termos sociais para a nossa área de conhecimento. E essa é a nossa responsabilidade. Este divórcio latente entre aquilo que se produz e aquilo que é aplicado tem muito que ver com, aquilo que se produz não tem nada a ver com a resolução de problemas práticos. Aquilo que se produz, podendo ter a ver com a resolução dos trabalhos práticos, o estatuto de quem produz não permite a aproximação de quem aplica. E terceiro, há uma falha de comunicação óbvia entre aquele que produz e aquele que aplica, porque os conceitos são diferentes. Mas a nossa responsabilidade coletiva na ciência é conseguir pegar naquilo que se produz e traduzir isto em termos práticos com relevância prática. Só assim é que nós conseguimos emancipar uma área de estudo que é das ciências do desporto aplicada com base na sua relevância social, facto que ainda não se verificou.
Quais são então as áreas de intervenção que podem e devem ser alvo de uma investigação aprofundada na ótica do rendimento desportivo? A questão da nutrição, como é óbvio, a questão da fisiologia, da antropologia, da identificação de talentos, da psicologia, da medicina desportiva, da biomecânica, áreas, são fatores que constituem a constelação de subsistemas que vão redundar depois com o conhecimento daquilo que é o rendimento desportivo. Só ali uma que eu puxo, porque toda a gente foi, mas que eu não concordo nada com ela, que é a identificação de talentos. Aliás, eu estou à vontade para falar, porque dos poucos livros escritos em língua portuguesa sobre identificação de talentos, 2 deles são meus, que é a identificação, seleção e promoção e orientação de talentos desportivos no desporto aplicado à natação. Estou à vontade para falar. Eu já escrevi sobre isso, portanto posso criticar aquilo que eu escrevi. Normalmente as pessoas têm esta capacidade, umas têm, outras não. Eu tenho esta capacidade, que é, muitas vezes, olhar para mim como se fosse o outro e criticar o outro com aquilo que eu já escrevi. Portanto, eu acho que identificação de talentos não existe. Não existe. Porquê que não existe? Porque o que nós vamos fazer é trabalhar com a população, em termos práticos, que está integrada no desporto já. Portanto, eu não vou identificar ninguém fora desta população. O que eu vou fazer é trabalhar com a população que já está integrada. E da população que já está integrada, o que eu tenho que fazer é aqueles que têm características ou fenótipos, porque eu não vou estudar o genótipo, aqueles que têm o fenótipo, que é o fenótipo? É a livre expressão do genótipo em termos das características que ele tem, psicológicas, físicas, morfoconstitucionais, seja o que for, aqueles que melhor se adaptam, através do rendimento, ao resultado esportivo daquela modalidade. É óbvio que o Isaiah Thomas, vocês lembram-se daquele basquetebolista que tinha 1,69 m e que afundava na NBA, baixinho. É óbvio que eu não vou escolher para o basquetebol 5 km com 1,69 m. É óbvio que um atleta excepcional com 1,69 m por vezes tem resultado. Mas o que eu tenho que fazer é para escolher para as posições 2, 3, 4 e 5 pessoas altas que têm vantagens competitivas relativamente às outras. Seja no voleibol, seja no basquetebol, seja no polo aquático. Eu não vou pôr um pivô no polo aquático a jogar a pivô com 1,50 m e com 50 kg de peso. Cai lá um húngaro ou um sérvio em cima dele, afogam. É óbvio. Não há nada a fazer. Portanto, há que ter características particulares, específicas, que o predispõem para o resultado em determinadas modalidades. Portanto, quando ouvirem falar em identificação de talentos, digam, ok, isto é importante, mas não é para os nossos países. É para aqueles regimes de um sistema, ou de um país e 2 sistemas, onde é possível selecionar, identificar e fechar num centro de treino os atletas. Vou utilizar um chamado. Havia um treinador americano, Mark Schubert, de Mission Valley, na Califórnia, que ele dizia assim: o meu sistema de treino é muito simples. As pessoas ficavam. Um treinador que tinha campeões do mundo, não sei quantos, 20 e tal campeões do mundo, campeões olímpicos, recordistas mundiais, que vinham de todo o mundo e iam lá treinar naquele centro de treino. O meu sistema é muito simples. Aqui toda a gente faz o mesmo. Toda a gente treina 2 vezes por dia e 20 a 25 km por dia. Natação, não é correr. Eu faço isso a correr e às vezes arrasto, não sei como é que faço. 25, não é 25 km por dia, é 25 km ou 30 km ao domingo para preparar a maratona e ando 2 dias de sofá a ver televisão com o comando na mão. Agora vejam o que é um atleta a estar 7 dias por semana a treinar 25 km, de manhã, 12 de manhã, 12 à tarde, e ele diz: quem aguenta é campeão do mundo. Quem aguentar é campeão do mundo. Mas ele pode fazer isso porque os atletas vão ter com ele e tem 100. E quem aguentar, são 2 ou 3, é campeão do mundo. Agora, qualquer um de vocês, como eu, não pode fazer isso. Tem que pensar mais um bocadinho e escolher o melhor sistema de treino ou o melhor sistema de preparação desportiva que pode levar ao resultado esportivo. O que é isto? Isto veio a testar um bocadinho aquilo que eu disse há pouco. E passamos para o segundo paradigma, que é
o resultado esportivo e aquilo que se passa no panorama da investigação das ciências do desporto a nível mundial. Isto foi uma pesquisa que eu fiz no EASY, Web of Knowledge, que na altura era o grupo de publicação de revistas com maior impacto a nível internacional. E reparem, a evolução, isto foi feito até mais ou menos 2015, meados de 2016, a evolução dos artigos e citações no âmbito das ciências do desporto a nível mundial desde 2007 até 2015. Não, a nível nacional, isto em Portugal, a nível mundial. Vocês podem fazer esta análise aqui no Brasil também. E temos os artigos publicados por ano e temos as citações por ano desses artigos. E reparem no rápido e grande crescimento que isto teve, principalmente nas nossas áreas. E eu acompanho muitos dos investigadores que até são meus amigos aqui no Brasil. Ainda me recordo, não sei se ainda é, o principal investigador era da Universidade Católica do Brasil, eu já não sei como é que ele se chamava, da Bioquímica. Havia outros, como é que ele se chamava? Havia muitos, alguns eram daqui da casa, que ainda continua a publicar muito, o Jefferson Novaes, vários investigadores. O que é facto é que houve um boom muito grande na publicação dos artigos, quer no Brasil, quer em Portugal, quer na Europa, na área das ciências do desporto. E vocês vão perceber porque eu estou a falar isto mais à frente. Este é o top da Web of Knowledge, da Easy Web of Knowledge, dos artigos até 2016, com o número de citações que foram publicados na área das ciências do desporto. Equipas portuguesas. E reparem, temos na área da genética o actinin 3, os polimorfismos do actinin 3 e do ACTN, que são os polimorfismos responsáveis pela força e pela resistência. Temos as interações nos jogos de rugby no âmbito das dinâmicas de defesa e ataque. Temos as características dos futebolistas. Temos a fidelidade do instrumento de análise que é o Lactato Pro, que foi publicado por nós juntamente com o grupo do IUSB de Roma, Laura Guidetti e Carlos Valdário. Temos os fatores energéticos e biomecânicos que determinam a natação, que é o meu grupo de investigação, o Tiago Barbosa, com o Victor Reis, com o Daniel Marinho, o Carlos Carvalho, uma série de pessoas a nível global nos esportes individuais. Portanto, temos aqui o top dos 10 artigos com o maior número de citações entre 2017 e 2016. Nos desportos individuais, onde a dinâmica nos desportos individuais é mais centrado no fator que determina o desempenho. Repararam ali atrás? Qual é o fator que determina o desempenho? Os fatores energéticos, os fatores biomecânicos, os fatores biopsicossociais que podem determinar o desempenho. Completamente diferente da dinâmica dos jogos desportivos coletivos. Aliás, eu tive a oportunidade ao almoço de falar sobre isto com duas pessoas, onde veio à baila o fenómeno, entre aspas, daquilo que se está a passar no Brasil relativamente ao futebol com o Flamengo e com o Jorge Jesus. Onde veio à baila essa discussão. E onde veio à baila exatamente, eu nem sabia que nós íamos falar sobre isso, onde veio à baila exatamente aquilo que está no âmbito da intervenção das pessoas na prática dos jogos desportivos coletivos ou do futebol. Reparem que não é o meu paradigma. Fica desde já como declaração de interesses que não tem nada a ver com o meu paradigma. Eu vou dizer qual é o meu paradigma, que é para vocês perceberem aquilo que se está a passar e qual é o paradigma dos jogos desportivos coletivos. O meu paradigma é: qualquer decisão técnico-tática tem que ter como base suporte o fundamento físico para executar. O que eu quero dizer com isto? Eu posso decidir, eu estou aqui, e posso decidir que a minha melhor decisão técnico-tática é progredir com a bola, no futebol ou no basquetebol, e passar daí a 10 metros
passar a bola para o companheiro que está a 30 metros do futebol através de um passe. Esta é a minha decisão técnico-tática. Mas se eu não tiver nem resistência, nem velocidade para ultrapassar o adversário, nem força para lançar a bola, qualquer decisão técnico-tática fica relevada ao fracasso porque eu não tenho condições para o fazer. Este é o meu paradigma, mas eu sou dos esportes individuais, declaração de interesse. O paradigma que está em voga nos jogos desportivos coletivos é este. Que era a abordagem tradicional, que é o meu paradigma, continua a ser o meu paradigma, parei no tempo relativamente a essas questões, que é a preparação com base em modelos provenientes dos esportes individuais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou treinar força, resistência, velocidade, flexibilidade, agilidade na pré-época, depois vou combinar isto tudo num caldeirão com bola e os jogadores vão começar a treinar com bola, fazer as dinâmicas individuais ou de sistema e depois as dinâmicas coletivas com base ao resultado. E depois há o paradigma atual e futura, que é aquilo que se chama a dimensão estratégica e tática, que é aquilo que se chama a priorização cognitiva, aquilo que se elabora como sendo a priorização cognitiva, que é o processo da tomada de decisão com base na análise da situação de jogo e monitorização integrada num todo coletivo, considerando o corpo humano como um ser holístico. Ou seja, eu não vou trabalhar física, emotiva, intelectualmente isolada, porque eu vou trabalhar isto tudo com o fator de complexidade acrescido que é a bola, ou seja, vou trabalhar resistência com bola, vou trabalhar velocidade com bola, vou trabalhar agilidade com bola, vou trabalhar força com bola, integrado nos diferentes sistemas. E depois, como é que é a minha preparação para o jogo? A minha preparação para o jogo é através da análise do jogo das outras equipas e adaptando o meu recurso, que é o meu sistema de jogo e as minhas potencialidades de jogo, à outra equipa. E é assim que se processa esse sistema dinâmico complexo entre a análise, preparação e acompanhamento. Aqui estão grande parte das investigações no âmbito dos esportes coletivos, team sports, onde grande dinâmica é dada, principalmente, portanto, quem estiver interessado. Isto também vos ajuda, a quem estiver interessado, a vocês perceberem quais são as equipas de investigação a nível europeu que estão na base destas investigações, quer nos esportes individuais, quer nos esportes coletivos. Porque sei que alguns, se não muitos de vocês, têm interesse em fazer as suas pós-graduações, mestrados e doutorados fora do Brasil. Ou, se quiserem fazer no Brasil, em cooperação com outras equipas. E aqui está listado aquilo que nos esportes individuais, aquelas equipas que nos esportes individuais e nos esportes coletivos, mais produtividade e mérito científico têm em determinadas áreas. E, grosso modo, vocês já viram os esportes individuais, os esportes coletivos está muito centralizado em 2 ou 3 universidades, Duarte Araújo, Universidade de Lisboa, José Manuel Duarte, Universidade de Porto, Garganta, Júlio Garganta, Jaime Sampaio, Universidade de Vontade, Travassos, Universidade da Beira Interior, com ligações à Universidade de Extremadura, Loughborough, em Inglaterra, Universidade de Áustria. Há várias universidades que estão aqui conglomeradas onde se faz investigação forte nestas áreas. O que é que se tem verificado? Não sei se é o mesmo, mas isto foi uma intervenção que eu fiz com as devidas alterações para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, para tentar provar uma coisa muito simples. Nós temos que provar aos nossos decisores políticos que a nossa área é importante e deve ser alvo de financiamento em termos de investigação. E o que é que eu tentei provar? Vocês vão perceber, no fim isto tem tudo uma lógica. Tentei provar que a sociedade muda, segundo que o desporto, como subsistema social, acompanha e traduz e antecipa as dinâmicas sociais da sociedade em mudança. Que o desporto tem a relevância não reconhecida, mas que nós reconhecemos, social, económica, educativa e a nível da saúde. Que o conjunto de investigadores que já existe, a massa crítica que já existe, já é de tal forma elevada que se pode traduzir na elevação dos indicadores da produtividade científica, medida através de projetos e
artigos publicados, que independentemente da redução do financiamento das unidades de investigação, reparem, independentemente da redução nestas áreas específicas, nos últimos anos, independentemente desta redução, a área continua a produzir, e muito. Independentemente disso, o número de projetos de investigação continua a ser feito, apesar de menor relevância, menor número de projetos de investigação. É óbvio que se eu tiver mais dinheiro para distribuir por projetos de investigação, eu vou conseguir apoiar mais projetos de investigação do que se eu tiver menos dinheiro. Óbvio, isto acontece na FCT, como acontece na CAPES, como acontece nas fundações de amparo à pesquisa de cada um dos Estados, como acontece em todo lado. Para chamar a atenção de que a relevância há, que independentemente disso, isto tem tradução direta depois, a nível da criação da massa crítica futura, e a massa crítica futura é essa, que vai ser alvo e que vai ser os atores da evolução da pesquisa científica em termos futuros. Eu tenho 49 anos. Já ninguém me vai pedir a mim que atingi o topo da carreira, apesar de me considerar novo, que eu continuo a fazer investigação como fazia aos 30 anos, aos 40 anos. Não vou fazer, já não tenho motivação para isso. Criei o que tinha que criar, as linhas de investigação, os objetos de estudo, as equipas de investigação, e já investiguei. Já não tenho motivação para isto. Há tudo um timing na vida para as coisas acontecerem. Se eu não tiver gerações de mais novos, através das bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento, estas pessoas que peguem na investigação e continuem a fazer investigação, o que é que vai acontecer? As universidades e as instituições e os centros de pesquisa morrem. Porquê que morrem? Porque os mais velhos já não têm paciência nem criatividade para fazer investigação. Nada contra os mais velhos, têm outras valências. Façam como eu, que se dediquem depois à administração, fui para o reitor e disse a reitor da universidade. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu timing. Isto é uma realidade, é uma inevitabilidade. Mesmo a criatividade das pessoas, porque as motivações são outras, se alteram. Se alteram. Eu olhava para uma coisa e tentava procurar qual era o fenómeno que eu queria estudar, depois apareciam os filhos do fenómeno, os netos do fenómeno, os bisnetos do fenómeno, e estava ali entretido. Agora já não tenho paciência nenhuma para isso. E quem é mais velho sabe o que eu estou a falar. Nós perdemos esta capacidade criativa. E tem que ser os mais novos a pegar nestas questões. Mas se os mais novos não tiverem sustentabilidade, ou seja, se não ganharem para se dedicarem, o que acontece à investigação? Morre. Morre. E a melhor forma de deixar de morrer áreas é exatamente fechar, ou drenar, ou mitigar, ou acabar os recursos financeiros para permitir essa investigação através do recurso humano. Não há outra solução. Esta é a melhor forma. Comparação à data entre Portugal e os países com mais publicações na área das ciências do desporto, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. O top 3 dos países com mais publicações na área das ciências do desporto a nível mundial. Entre 2002 e 2015, a Austrália cresceu 34%, a Inglaterra 18% e os Estados Unidos diminuiu cerca de 20% da produtividade científica. Portugal aumentou 90%, de 89% para 96%. E o Brasil também, porque eu acompanhei a evolução bibliométrica no Brasil. Está aqui o gráfico comparativo e tem a ver com o financiamento das unidades de investigação. Vou passar à frente, vocês veem mal. Considerações. Esta é uma consideração importante. Diz os respeito a todos. Apesar do desporto ser muito mais que um projeto de investigação global, muito mais do que isso, a sua relevância é muito maior do que isto, do que um artigo publicado numa revista indexada do primeiro quartil, ou do que uma medalha, apesar das relevâncias destes indicadores, a afirmação da sua autonomia é determinante para o processo que leva ao resultado. O que eu quero dizer com isto? Se todos nós continuarmos única e exclusivamente a trabalhar
o nosso projeto vai ser aprovado. Preocupar-nos com a nossa quintilha do projeto, com a nossa quintilha do artigo, com a nossa quintilha da medalha, independentemente da relevância que isto tem em termos sociais, de um projeto que é produzido, que é financiado, de um artigo que é publicado numa revista, seja primeiro, segundo, terceiro cartão, ou de uma medalha que é obtida num campeonato continental, campeonato europeu, campeonato mundial ou Jogos Olímpicos, se nós todos não nos consciencializarmos e trabalharmos conjuntamente para a necessidade de autonomizar uma área que é das ciências do desporto com a relevância social que tem, daqui a uns anos vamos estar a ter esta conversa para pior. Porque isto vai ser um ciclo retroativo em termos descendentes e negativos, onde cada vez mais a falta de autonomia e relevância de uma área social vai deixar e vai diminuir o investimento nessa área social. E ao diminuir o investimento, tudo vai cair, é como uma cascata energética, tudo vai cair, dizimando-a até ao infinito menor, de tal forma que daqui a uns tempos nós já não temos nada para estar a discutir relativamente a uma área que é relevante para todos nós, que é as ciências do desporto. Não tenho muito mais para vos dizer, era isto, agradeço a vossa intervenção e, como é óbvio, completamente disponível para qualquer questão, seja neste âmbito, seja noutro âmbito, no qual eu puder ajudar. Quem quiser ficar com o meu mail, o Guilherme já tem, mas eu digo, é ajjosesilva@utad.pt. Quem quiser ficar com o mail, tem esse mail, qualquer questão, completamente disponível. Obrigado por você. Pessoal, boa tarde. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, levantar algum questionamento? Qualquer coisa, pessoal. Então, contradizer-me em tudo que eu disse, não é? Pode, não. Tem alguma investigação que associe as doenças crônicas ao esporte? Investigações na área de doenças crônicas e atletas? Há muitas. 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 E a gente procura no site. Sim. É, a nível inglês,